Se você tiver alguma amiga, algum amigo que é dessa área de ginecologia, não deixe de mostrar esses programas. Por favor, pegue os links e mande, porque nós temos que fazer a diferença. Eu digo assim, que enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Agora, pelo amor de Deus, isso aqui está sendo um caminho para mostrar tanta coisa. E quanto médico de Deus que também não sabe, né, que pode sim trabalhar a favor da vida. E é o que nós estamos conversando com a doutora Carolina Delage, que está contando o testemunho dela e como que foi tudo. Então, fomos primeiro fazer o curso da Teologia do Corpo, depois ela foi fazer o primeiro módulo de 2, né, iniciais, da Napro Technology. Quando você chegou lá, como que foi esse curso? Você já saiu desse curso, porque você disse que tem que depois fazer em 2 momentos, né? Com 6 meses de diferença. Então, nesse primeiro, quando você voltou para o Brasil, você já trouxe, assim, ferramentas que pudessem ajudá-la a colocar tudo aquilo que você estava querendo em prática? Algumas ferramentas. Então, assim, no primeiro módulo do programa educacional, eles focam muito no Creighton, né, que é esse método natural de apreciação da fertilidade, como a mulher deve se observar e preencher a planilha e o que a planilha te conta sobre o eixo hormonal da mulher. Tem médico que faz isso com o paciente? Os professores, eles só ensinam as mulheres a como usar o método. Tá. Os médicos podem fazer o que eles chamam de double program, que significa você fazer o curso para ser professor, para ensinar a mulher a usar o método. Entendi, isso mesmo. O da parte médica. Tá. Ok. E aí, você então tem contato com os dois, não tão profundamente como o que vai ser instrutor ou a instrutora. E nesse primeiro momento, o que vocês mais veem no curso? Então, no primeiro módulo do curso, a gente vê mais a parte do Creighton, que é entender o significado desses marcadores biológicos que o corpo da mulher tem e como ela pode anotar isso de uma maneira padronizada na planilha, para que isso sirva de base para uma investigação detalhada da fertilidade dela. Você podia dar alguns exemplos curtinhos assim? Porque eu me surpreendi com uma paciente fazendo e que de repente, sabe aquela borrinha? Isso significa que de repente, e eu penso assim, nossa, uma borrinha, o que tem a borrinha a ver com isso? Dá para você dar umas pistas? Dá. É muito interessante quando você começa a trabalhar com o método e você percebe como ele te mostra as sutilezas do organismo da mulher. Né? Porque a maioria das mulheres falam assim, tem ciclo regular? Tenho. Todo mês eu menstruo. O que isso significa? Né? Quando você começa a rastrear isso da forma minuciosa que o método propõe, você começa a entender que ela tem ciclos que são de 25 dias, ciclos que são de 30 dias, às vezes de 35. Então, ela está menstruando todo mês, mas ela tem uma instabilidade, geralmente na fase pós-ovulatória. E aí, quando você observa também o padrão do sangramento, da menstruação, né? A gente pergunta de uma maneira geral, como que é a menstruação? É normal, dura aí 7 dias, tá bom. Mas como é o sangramento dentro dessa menstruação de 7 dias? 2 dias intenso, 1 mais ou menos, e o resto pinga-pinga, aquela borrinha de café que fica no final, pinga, 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 pinga. Ninguém dá bola para isso, né? E quando a gente começa a entender o que é o Creighton, o que é a Napro e fazer uma investigação hormonal detalhada, você percebe que tudo isso tem um significado. Então, às vezes, esse pinga-pinga que todo mundo acha que é super normal, pode ser, né, a primeira possibilidade é uma deficiência hormonal pós-ovulatória. E o que vem junto com isso? Você começa a perguntar para a paciente, você tem muita irritabilidade antes de menstruar? Tenho. E dor de cabeça? Também. E inchaço? Também. Dor nas mamas? Também. Então, quer dizer, depois que ela ovula, o ovário deveria produzir estradiol e progesterona de uma determinada forma, numa determinada quantidade, e ela tem essa produção insuficiente. Essa produção insuficiente acentua os sintomas de tensão pré-menstrual dela
e geram esse padrão de menstruação. Também pode ser uma endometrite, uma inflamação dentro do endométrio, e quando esse pinga-pinga ele se estende ao longo do mês, ela pode ter, por exemplo, um pólipo, né? Assim, uma verruguinha lá dentro do útero. Então, por que é muito empolgante a gente trabalhar com o método? Porque ele permite que a gente atue, muitas vezes, de uma maneira prospectiva, assim, antes do problema real aparecer, a mulher já se deu conta de que ela não está num padrão de ciclo saudável, fisiológico, a gente já investiga e já tem um diagnóstico. Porque essas mulheres que têm uma insuficiência hormonal na segunda fase do ciclo, muitas vezes elas engravidam e perdem. Porque elas não sabem que elas têm essa deficiência hormonal e essa deficiência hormonal é que mantém a gravidez no início da gravidez. Ou só aquelas mulheres que engravidam e tem sangramento no início da gravidez, aí tem área de descolamento, tem que ficar de repouso, um tempão lá na cama. Então, o Creighton, ele é um método que possibilita a gente, ajuda a mulher a manter a saúde dela. Mas para achar esse instrutor, como que faz? Porque não são tantos ainda no Brasil, né? Por enquanto, porque eu tenho esperança que depois desse programa, muita gente vai se interessar. Se Deus quiser. Amém. Amém. E aí, onde procura? Tem um site CRMS Brasil. Tá aí no GC. Que você pode entrar no site, a gente explica um pouquinho do método, né, em português. E aí, lá tem um e-mail de contato, você pode mandar um e-mail que os instrutores direcionam, assim. A gente tem mais de 13 instrutores atualmente espalhados pelo Brasil todo. Quantos? Mais de 13 já. 13, opa! Tá crescendo. Tá crescendo. Graças a Deus. Uhum. E eles, com a pandemia, todos eles fazem online, né? Antes também existia esse encontro online, mas presencial sempre é mais gostoso, né? Não, a gente prefere. Todos eles têm a mesma formação e, de novo, tudo dentro do método é padronizado. Então, é a mesma língua. É a mesma língua. Todos os professores vão passar pelas mesmas etapas em cada encontro que precisa acontecer ao longo desse 1 ano de acompanhamento. E, gente, eu acho que, por um lado, lógico, o presencial é indiscutível, mas já pensou aquela mãe que a filha está ali no interior, não sei aonde, como é que eu vou levar a minha filha para uma consulta desse tipo? Então, de repente, o online veio aí para solucionar esse tipo de coisa. Não é o ideal, mas é como eu digo, né? O inimigo do bom é o ótimo. Então, eu acho que vale super a pena você estar vendo aí o site. E, lógico, a doutora Carolina está sempre ali, o Instagram dela, você pode mandar um message e fazer perguntas, né? Sim. De várias outras coisas. Mas eu achava super importante passar essa informação, porque nós temos que cuidar da nossa fertilidade e isso começa de pequenininha. Eu acho que essa sua colocação das meninas começarem cedo é importantíssima, né? Mesmo porque é isso, até para ter esse entendimento do que é o normal daquela menina, porque cada organismo tem a sua própria oscilação, né? Então, assim que a mulher menstrua, é esperado que por uns 2 anos ela tenha ciclos irregulares, até acontecer uma maturidade desse eixo hormonal. E é aí que está o problema, né? As mães acham que isso não é normal, levam as meninas para o ginecologista e eles prescrevem anticoncepcional para regularizar o ciclo. Exato. Então, a gente perde toda essa oportunidade da mulher já começar a se conhecer desde muito cedo, né? Assim, infelizmente, culturalmente a gente não tem isso estabelecido, né? Não é ensinado, não é falado. Agora está sendo, né? Então a gente pode mudar, né? Exato. A gente precisa mudar. Gente, tem tanta coisa bacana para ser feita, então vamos aproveitar. E o programa Mais Saúde, essa é a função dele, assim, abrir novos horizontes, mas horizontes que são voltados para o que Deus quer de nós, desse mundo, tá? Que nada mais é do que nós colaborarmos com esse reino aqui, com essa formação desse reino rumo a Jerusalém Celeste. Bom, Carol, super obrigada. Já estou aqui em Carol, né? Era a doutora Carolina Delage, Carolina, agora já virou Carol. E eu espero vocês no próximo programa.